Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para nos obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes de eu passar os jogos aqui, a grade para a gente operar na nossa sexta-feira, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa quarta. Para mim aqui que eu estou gravando, né, o vídeo na quarta-feira, para você já vai ser quinta. Eu ainda estou com um joguinho aqui para acontecer, que é o jogo do Flamengo contra o Central Córdoba. Se o Flamengo aqui vencer a partida, a gente consegue gabaritar aí a grade da quarta-feira. Se o Flamengo aqui empatar ou perder, a gente fica aí com 3 greens e um red. Bilhete do canal vai ficar aí pendente para acontecer, porque a gente deixou uma duplinha. Deixamos o Barcelona para vencer a sua partida e deixamos o Flamengo para vencer. Caso o Flamengo aqui vença, então mencionando, a gente consegue gabaritar a quarta e também cravar o bilhete do canal. Se o Flamengo empatar ou perder, a gente fica aí com 3 greens e um red e o bilhete do canal vai ficar quebrado, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha rapidinho como foi na quarta. Trabalhamos aí em 2 jogos na Liga dos Campeões. O primeiro, Barcelona contra o Borussia Dortmund. Trabalhamos com Barcelona para vencer a partida. O bilhete bateu. O segundo jogo, o jogo do Paris Saint-Germain contra o Aston Villa. Trabalhamos com a equipe da casa, o PSG, para vencer a partida. O bilhete bateu, inclusive de virada, né? Começou perdendo a partida, buscou a virada aí para 3-1. Dando sequência, na Taça de Portugal, no jogo do Tirgens contra o Benfica, trabalhamos para sair. Mar de Goimei na partida, o bilhete bateu. E para fechar, no caso para mim, né, que ainda vai acontecer, para vocês como o vídeo já saiu na quinta, vocês já vão estar com a resposta final aí, né? É o jogo do Flamengo contra o Central Córdoba. Se o Flamengo vencer, a gente fica com 4 greens e nenhum red. Consegue gabaritar a quarta. Se o Flamengo aí tiver perdido a partida ou empatado, a gente vai ficar com 3-1, tá bom? Então fechou nossa grade da quinta aí. Com certeza já vai estar ocorrendo quando esse vídeo sair. Então vamos passar os nossos jogos aí para sexta-feira. O que eu separei para essa sexta? Uma grade aí com 6 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Não separei jogo, praticamente liga, vamos botar assim, as principais ligas do mundo aí, né? As mais conhecidas. Eu não vi padrão em nenhum jogo que vai acontecer acho que na Liga vai ter jogo, acho que no Campeonato Alemão, na Bundesliga vai ter, acho que vai ter um na Itália, mas eu preferi ficar de fora porque eu não vi padrão em nenhum desses jogos aí. Procurei algumas outras ligas aqui que eu me senti mais confortável em operar. Estou trazendo aqui para apresentar para vocês. Vamos lá. O primeiro jogo é às 6h35 da manhã, logo na sexta-feira, aí cedo, ó, lá na Austrália. Tem um jogo que eu separei, que é o do Melbourne City, enfrentando Brisbane Roar. Vamos dar uma olhada. A equipe da casa ele é a terceira colocada da competição, a equipe visitante é a 12ª. Momento aí do Melbourne, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. E a equipe aí do Brisbane, nos últimos 5, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho de certa forma aí, ó, uma vitória para a equipe visitante e 4 vitórias para a equipe da casa. O que eu venho buscar aqui? Eu não confio na Austrália em buscar resultado para alguma equipe. Às vezes eu faço algumas operações, né? Quero entrar aqui, às vezes comprando uma vitória do favorito, igual tá aqui, ó. Melbourne é o terceiro, tá enfrentando a equipe da parte de baixo, mas eu não confio mais buscar aqui resultado. Eu fico só em gols, que eu considero o melhor mercado. Acho que não sou eu, né? Muita gente sabe aí que a Austrália é um mercado para gols. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos, eu tive aí mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Brisbane, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos aí do Melbourne, mais de gol e meio em apenas 2, né? Dá uma olhada comigo, em apenas 2 jogos aí. Mas vou lá, vou buscar aí por conta até desse histórico aqui, ó, entre as duas equipes, que eu tenho nos últimos 5, 4, mais de um gol e meio tranquilo, né? Eu venho buscar então aí para sair mais de gol e meio na partida, vai estar pagando bilhete para uma base de 1,22, vai ser o bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá para a Liga do Catar, meio-dia e 15, jogo aí do Al Saad enfrentando o Al Khor. A equipe da casa, a primeira colocada da competição, a equipe visitante no momento é a Lanterna. Momento aí do Al Saad, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. O Al Khor, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, tem um histórico total aí de vitórias do Al Saad. O que eu venho buscar aqui? Poderia também comprar a vitória da equipe da casa? Poderia. Mas o Al Saad, às vezes, já não só, né? Pode acompanhar no canal aí, muitas vezes eu já operei. Parece que quando ela tem um ambiente todo ali para ela vencer a partida, muitas das vezes até golear, sei lá, às vezes começa perdendo, tem que buscar resultado. Fico de fora aqui também de mercado de resultados, eu prefiro operar em gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Al Khor, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Al Saad, mais de gol e meio em todas as partidas.
Por conta disso, venho buscar aí 2 golzinhos, vai estar pagando bilhete esmagado, por uma base aí de 1,09, mas vou botar assim, é o que tem favorável para operar. Dá para buscar o 2,5, eu recomendo talvez buscar, quem tiver a oportunidade de ver esse jogo, no ao vivo, porque às vezes o primeiro tempo ali termina amarrado, então para ficar na segurança, prefiro buscar a linha de 1 gol e meio. Tá pagando esmagado? Tá, mas já dá para fechar um bilhetinho com algum outro jogo, 1 gol e meio aqui para ficar tranquilo, pagando por uma base de 1,09 é o bilhete para esse jogo. Até acredito que o Al-Saad venha para vencer, mas não vou me arriscar aqui por ter já tomado alguns heads passados aí. Vou ver o que o Al-Saad vai apresentar pra gente. Próximo jogo, vamos lá. Segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2. Separei mais 2 jogos. O primeiro é 1h30 da tarde. Os dois são, na verdade, 1h30 da tarde. Primeiro jogo aí é o jogo do Fürth enfrentando o Colônia. A equipe visitante é a segunda colocada da competição. A equipe da casa no momento é a 14ª. Momento aí do Fürth. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. E o Colônia, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e tenho aqui 4 vitórias do Colônia. O que eu venho buscar nessa partida? Eu não vejo o Colônia perdendo essa partida, no máximo empatando. Tá buscando subir para a primeira divisão, ficar com essa vaga aqui definitiva, né? Pelo menos o primeiro e o segundo se classifica direto e o terceiro disputa com o antes penúltimo colocado da primeira divisão para ver quem vai subir e quem vai ficar na Série B. Então, eu creio aí que o Colônia venha para buscar essa vaga definitiva, buscar a vaga direto. Não vou buscar mercado de gols, apesar de ser a segunda divisão. O mercado para gols, eu vou ficar aqui com uma chance dupla a favor do Colônia. Tá pagando bilhete por uma base aí de 1,34. Vou deixar como bilhetinho para esse jogo, até por conta aí do histórico aí entre essas duas equipes. O próximo jogo, mesmo horário aí, né? Mesma competição, segunda divisão da Alemanha. Jogo aí do Hamburgo enfrentando o Braunschweig. Perdoe se a pronúncia estiver errada, ainda vou falar o nome desse time corretamente. Vamos lá, a equipe da casa, a primeira colocada da competição. A equipe visitante, no momento, é a 16ª. Deixa eu até comentar com vocês aqui rapidinho, eu tô torcendo pro Hamburgo subir. Já teve aí umas 2 ou 3 temporadas que eles estão esbarrando aí. Ou fica na 4ª posição, às vezes eles ficavam em primeiro. Em outras temporadas já ficou várias vezes em primeiro lugar e depois o ritmo da equipe caía. Teve uma temporada aí que a equipe só precisava, acho que, empatar para ficar com a vaga para a primeira divisão, né? E acabou perdendo a partida e o terceiro venceu e o quarto colocado também venceu. Acabou que eles nem conseguiram se classificar e nem ter a chance de disputar a vaga para a primeira divisão. Fiquei bem, tipo assim, a gente torce, né? Porque era uma equipe, vou botar, não é uma equipe, o poderio de tipo assim, de Bayern de Munique, desses outros times aí da Alemanha. Mas é uma equipe que tem história, não sei se alguém lembra aí, o Hamburgo, o Paulo Guerreiro já atuou, tem muitos jogadores que já jogou nesse Hamburgo aí e já foi time de ponta também na Alemanha. Se for puxar a história toda aí, já foi time de ponta. Hoje, claro, não é, tá na segunda divisão e se subir, claro que vai lutar para tentar se manter na primeira, mas eu quero ver o Hamburgo subir, vai ser legal. Momento aí do Hamburgo. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. E o Braunschweig, nos últimos 5, vem aí de 1 derrota, 1 empate, 1 empate não, 1 vitória e 3 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho até de certa forma uma oscilação. Ó. Eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante e 3 vitórias para a equipe da casa. Mas lembra que eu comentei aí, eu estou confiante que o Hamburgo vai subir, mas às vezes dá uma pisada na bola e principalmente contra essas equipes aqui de parte de baixo de tabela. Por conta disso, por já conhecer aí, às vezes como é o Hamburgo jogando, eu venho buscar gols. Eu acredito que se for para vencer, vai vencer por mais de 1,5 gol. E se não vencer, eu acredito que vai dar aqueles mole, fazer um golzinho, ou então tomar um e fazer mais um. Vou buscar gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 gol em todos. Nos últimos 5 jogos do Braus, mais de 1,5 gol em todos, inclusive batendo ambas, chama atenção para isso. E nos últimos 5 jogos aí do Hamburgo, mais de 1,5 gol em 4. Bilhetinho então para essa partida, vai estar pagando bilhete por uma base de 1,17, é para sair mais de 1,5 bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá agora, para o grupo aí do rebaixamento, lá na Superliga, né, o quadrangular lá na Dinamarca, 2 horas da tarde. Jogo aí do Aalborg enfrentando o Ligby. As duas equipes aí, a equipe da casa é a 9ª colocada, a equipe visitante é a 11ª. Jogo de desesperados aqui, né? Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí, ó, 2 vitórias para a equipe da casa, 3 vitórias para a equipe da casa, 1 para a equipe visitante e 1 empate pelo meio do caminho.
que eu venho buscar aqui? Dinamarca, gosto muito de buscar gols, é o que a gente vai atuar. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Lidb, mais de gol e meio aí em 3. E nos últimos 5 jogos do Aalborg, mais de gol e meio aí em 4, não, em todos. Por conta disso, vou buscar mais de gol e meio na partida. Acredito que se uma equipe fizer um golzinho, a outra vai tentar buscar o empate ou a virada, pagando por uma base de 1,30, eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, bilhetes para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a Arábia Saudita, às 3 horas da tarde, jogo aí do Al Intifaq enfrentando o Al Hilal. A equipe visitante é a segunda colocada da competição, a equipe da casa é a oitava. Momento aí do Antifac, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, um empate, 3 derrotas. A equipe do Al Hilal vem aí, equipe visitante, né, de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, um histórico total é de vitórias da equipe visitante, do Al Hilal. O que eu venho buscar? Bruno, não estou confortável em operar aqui buscando a vitória do Al Hilal. E eu, Bruno, vou deixar como palpite para esse jogo a vitória do Al Hilal. Tem que dar uma resposta aqui, mesmo jogando fora de casa. Vem perdendo alguns jogos aí, inclusive perdeu a última partida aí para o Osnar, né, por 3-1, que era um clássico aí, né, uma rivalidade local entre as equipes. Então, tem que dar uma resposta aqui, tem que vencer a partida até para não deixar o Al Ittihad no próximo jogo querer abrir uma distância maior. Eu até acredito que possa ser um divisor de águas. Se o Al Hilal perder essa partida aqui e o Al Ittihad vencer, acho que a distância ele vai abrir para 6 pontos, vai ser 6 não, né? Vai ser até mais, dá uma olhada. 57 vai abrir 5, vai ser 8 pontos. Eu acho que o campeonato fica até decretado caso o Al Hilal perca essa partida e o Al Ittihad vença. Por conta disso, eu vou buscar essa vitória do Al Hilal, pelo senso de urgência. Tá pagando bilhete por volta de 1,45, eu vou deixar o Al Hilal para vencer a partida como bilhete para esse jogo. Como eu mencionei, Bruno, não estou confiante. Me oferece um outro mercado, talvez mais favorável, buscar gols. Se você não está confiante na vitória da Al Hilal, eu vou comprar a vitória, mas não quer? Tem mercado para gols também. Ó. Nos últimos 5 jogos, bateu mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Al Hilal, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Al Intifaq, mais de gol e meio também em apenas 3. Tá pagando? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o bilhete. Por volta de 1,14. Tá pagando menos porque é uma tendência mais forte. Às vezes a equipe da casa faz 1-0 e o Hilal tem que empatar ou virar. Mas eu, Bruno, aqui é vitória do Al Hilal. É o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa sexta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira aí de vitória, não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete no canal é pra gente encerrar. Eu tô deixando uma duplinha. Tô deixando o jogo do Hamburgo contra o Braus para sair mais de gol e meio na partida. E eu tô deixando o Al Hilal para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,70. É o bilhete do canal para essa sexta-feira. Mais uma vez aí, venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por cada comentário. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.